Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Os garimpeiros ilegais voltaram a depredar a terra indígena Yanomami em Roraima e a crise humanitária continua para esta comunidade, apesar da emergência declarada há um ano pelo governo do presidente Lula. A revelação de diversos casos de crianças Yanomami com desnutrição grave, além de malária e infecções respiratórias no estado de Roraima, acendeu novamente o alerta. Um ano após o presidente Lula ter declarado estado de emergência devido à situação dos indígenas, as imagens da reserva na floresta amazônica permanecem desoladoras. Pelo menos 308 Yanomami morreram de janeiro a novembro de 2023. Metade deles crianças menores de 5 anos, segundo as autoridades de saúde. Os casos de malária entre os Yanomami aumentaram 61% no ano passado e os de gripe 640% em comparação com 2022. Os números sombrios são um problema para Lula, que assumiu o cargo em janeiro de 2023, prometendo proteger os povos indígenas. Uma das primeiras ações do governo foi mobilizar os militares para expulsar cerca de 20 mil mineiros ilegais da reserva Yanomami, um vasto território no norte do Brasil, maior do que Portugal. Líderes indígenas e ativistas de direitos humanos acusam os mineiros de matar habitantes Yanomami, envenenar suas águas com mercúrio, espalhar doenças, destruir florestas tropicais e desencadear uma crise alimentar. No ano passado, o governo federal ordenou que a Força Aérea impusesse uma zona de exclusão para cortar o fornecimento às minas e enviou policiais e soldados para expulsar os invasores. Milhares de mineiros fugiram enquanto as autoridades realizavam um total de 400 operações em 2023. Mas os críticos dizem que o sucesso do plano durou pouco, deixando os 30 mil Yanomami vulneráveis. De acordo com a Associação Rutucara Yanomami, 330 hectares de reserva foram arrasados no ano passado pela mineração. Lula admitiu na semana passada que seu governo vem perdendo o que chamou de guerra à mineração ilegal e prometeu redobrar esforços e gastar mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais este ano para criar uma força policial e militar permanente para proteger a reserva. Os estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste podem enfrentar uma epidemia de dengue neste ano. O Ministério da Saúde já informou que vai priorizar crianças e adolescentes na vacinação contra a dengue. O Brasil lidera o número de casos da doença no mundo. Quase 3 milhões foram registrados em 2023. Enquanto não há doses da vacina contra a dengue suficientes para ampliar a imunização para adultos e nem a aprovação da Anvisa para aplicação em idosos, especialistas avaliam que foi correta a decisão do Ministério da Saúde de começar a proteção por crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade. O público-alvo foi anunciado após uma reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e segue a recomendação do Grupo de Assessoramento da Organização Mundial da Saúde. Este ano, estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste devem enfrentar epidemias de dengue. A estimativa é que até 5 milhões de casos sejam registrados no Brasil. No ano passado, foram cerca de 1 milhão e 600 mil notificações. Em São Paulo, teve um aumento de quase 20% nos diagnósticos da doença em 2023. E nas 2 primeiras semanas de 2024, a capital paulista já viu mais de 280 casos da doença. O aumento da temperatura e o acúmulo de água da chuva no verão favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika e chikungunya. E nos destaques internacionais, a polícia do Equador prendeu hoje 2 suspeitos de participarem do assassinato de um promotor que investigava a invasão do canal de televisão TC. 2 homens suspeitos de envolvimento no assassinato de um promotor antimáfia equatoriano na quarta-feira em Guayaquil foram presos.
O comandante da polícia, César Zapata, afirmou que entre os indícios encontrados pelos agentes constam uma espingarda, 2 pistolas, carregadores e 2 veículos. O promotor César Soares investigava um recente ataque armado contra uma emissora de televisão em Guayaquil, no contexto de uma sangrenta escalada da violência por parte de organizações do tráfico de drogas. Ele foi morto a tiros enquanto passava de carro por um bairro da principal cidade portuária do Equador. Soares foi encarregado de determinar qual grupo criminoso estava por trás da invasão durante a transmissão de um programa do canal TC, em meio a uma crise de violência que levou o governo a declarar uma guerra armada interna. E olha só, a tensão cresce no Oriente Médio. 2 dias após o Irã atacar uma base de um grupo rebelde no Paquistão, o país revidou com mísseis. Pelo menos 7 pessoas morreram. O Paquistão atacou alvos de um grupo militante separatista no Irã nesta quinta-feira. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, os ataques tiveram como alvos esconderijos terroristas. 3 mulheres e 4 crianças morreram. Em comunicado, o governo do país disse que respeita a soberania e integridade territorial do Irã e que os ataques tiveram exclusivamente o objetivo de garantir a segurança paquistanesa. Na terça-feira, quando o Irã atacou o Paquistão, o governo paquistanês afirmou que a ação poderia ter sérias consequências. As tensões entre os países da região cresceram desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro de 2023. Os Estados Unidos realizaram novos ataques contra o grupo rebelde Houthis. A ofensiva aconteceu horas depois do governo americano classificar o grupo como terrorista com uma sanção que deve entrar em vigor em 30 dias. O objetivo é pressionar os rebeldes sem afetar ações de entrega de ajuda humanitária no Iêmen. O grupo rebelde passou a ser monitorado pelos Estados Unidos, principalmente após realizar aquelas ações no Mar Vermelho. E olha só, agora vamos falar sobre a corrida presidencial americana. A decisão de tirar o ex-presidente Donald Trump da disputa para ser candidato à presidência dos Estados Unidos foi suspensa no Maine. O Tribunal do Estado vai aguardar o julgamento da Suprema Corte do país. Vários estados cogitam a possibilidade de excluir Trump da disputa à indicação presidencial no Partido Republicano por seu papel na invasão do Capitólio, realizada por seus simpatizantes em 6 de janeiro de 2021. A Suprema Corte do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira que não ponderaria sobre a decisão da máxima autoridade eleitoral estadual de vetar o ex-presidente Donald Trump das primárias presidenciais no estado, à espera de que a Suprema Corte do país se pronuncie sobre um caso similar no Colorado. Na ocasião, o estado decidiu que ele não era elegível para aparecer nas cédulas das primárias presidenciais, com base na 14ª emenda da Constituição americana, que proíbe pessoas que participaram de uma insurreição ou rebelião de ocupar um cargo público. Mas agora caberá à Suprema Corte do país se pronunciar sobre a decisão no Colorado. Em paralelo, a corrida presidencial segue e Trump venceu com folga o primeiro teste para a nomeação do Partido Republicano, que aconteceu nesta segunda-feira em Iowa. A vantagem foi considerada inédita, com 30 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis. O terceiro lugar ficou com a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. A próxima disputa será na semana que vem, em um estado considerado mais moderado, em New Hampshire. Pelo menos 40 pessoas morreram em apenas uma semana por causa da onda de frio extremo nos Estados Unidos. As mortes foram registradas em 9 estados que sofrem com nevascas e baixas temperaturas. O acúmulo de neve nas rodovias também tem causado acidentes. Com temperaturas em torno de 30 graus negativos, a previsão é que o fim de semana seja ainda mais gelado. Mais de 140 milhões de pessoas estão em alerta máximo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.